Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Paddock. Olha só, hoje meu convidado é mais do que especial, é estreante na Stock Car, mas de bagagem, de carreira aí, tem vários títulos. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente de como que ele chegou até aqui, como que está sendo esse novo desafio de estar em uma das maiores categorias do país. Arthur, seja muito bem-vindo. Pô, muito obrigado pelo convite, legal demais de estar aqui conversando um pouco com vocês. E vamos lá, vamos falar um pouquinho da minha carreira, um pouquinho de como é que foi toda essa trajetória até chegar na Stock Car, que para mim é uma grande... é a realização de um sonho, né? Acho que todo mundo que entra no automobilismo sonha em ser profissional, então esse ano eu estou concretizando isso. Então vamos contar um pouquinho aí de tudo isso e como é que foi a trajetória. Vamos voltar um pouquinho ao passado e lembrar ali teus 5, 6 anos, que é quando você começa de fato a correr. O que te motivou, te inspirou a entrar no automobilismo? Bom, exato. Como você falou, comecei muito cedo aí no automobilismo, com 5 para 6 anos de idade. E veio, obviamente, eu sempre gostei de carros, mas com 5 para 6 anos a gente não tem muita noção do que a gente quer fazer da vida, né? Então, veio um pouco de casa. Meu pai sempre foi um grande apaixonado por carros, mas nunca correu. E o meu irmão, para quem não conhece, também é piloto profissional de automobilismo. Correu na Fórmula Indy em 2018 e 2019. Atualmente mora nos Estados Unidos e também vive disso, vive profissional do automobilismo como coach. Hoje ele trabalha em uma equipe e também corre. E eu sempre gostei muito de carro. E aí quando meu irmão começou com seus 8 anos de idade, ele é um pouquinho mais velho que eu comecei indo junto com ele nos kartódromos e me apaixonei. Comecei a pedir um kart para o meu pai. Meu pai, como um grande apaixonado por automobilismo, por carro, mais que incentivou. E a minha mãe, obviamente, no começo falou que era um pouco cedo, mas é mãe, né? Sempre gostou de ver os filhos felizes, fazendo o que gosta e realizando alguns sonhos. E kart é muito seguro, né? Que é a ironia. Imagina a tua mãe vendo tu com 5, 6 anos ali, querendo correr de carrinho. Imagina, me vendo com 5 anos e meu irmão com 8. Então era duplo, né? Duplo sentimento. Mas, obviamente, ela sempre confiou muito na gente, sempre confiou muito nas pessoas que estiveram do nosso lado. Eu acho que a gente teve muita gente boa do nosso lado. A gente sabe que não é um meio fácil, né? O meio do esporte, ele é um meio muito competitivo e, às vezes, a gente não consegue se encaixar aí no ambiente correto. E a gente teve, não sei se foi sorte ou se foi o destino, mas a gente sempre teve pessoas muito boas do nosso lado. E eu acho que se não fosse a confiança dos meus pais nessas pessoas, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Olha, eu anotei alguns dos títulos que você tem aqui. Você fala uma tranquilidade, começou, mas ó, campeão sul-brasileiro, campeão gaúcho, campeão paulista, campeão de escusa. Esqueci algum? Acho que deve ter um ou outro. Só isso? Acho que tem algum outro que eu não me lembro agora, mas obviamente esses são os mais importantes. Tive a felicidade de ter uma carreira muito sólida no kart. Até fui piloto de fábrica em 2019, até um pouco mais recente. Fui piloto de fábrica nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu corria de Fórmula 4. Então, sempre fui muito feliz no kart, tenho saudades. Desde 2019 que eu não sento num kart, nem para treinar, nem para brincar, nem para me preparar. E realmente, vim lá do Sul no começo, né, voltando um pouco lá para as origens. 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer meus primeiros campeonatos. Só que a gente sabe que a nata, onde está o automobilismo mais forte no Brasil, é em São Paulo. Então, como a gente sempre foi do Rio Grande do Sul, a gente começou lá, mas chegou um momento que a gente precisou de algo a mais, né? A gente precisou mais experiência, campeonatos mais fortes, uma diferença aí muito grande no nível dos campeonatos. Então, a gente começou a vir para São Paulo, como eu já tinha comentado. Teve pessoas muito boas que começaram a nos acompanhar, porque meus pais trabalhavam, então não tinha como largar tudo para viver esse nosso sonho. E aí foi indo, a gente começou a vir para São Paulo aí 2008, por aí 2009, e aí a gente vinha pelo menos uma vez por mês para competir aqui, e aí foi se tornando algo muito mais profissional. Arthur, como que é? Eu imagino que você podia ter alguém da família que atua na área, é um pouco mais fácil. Mas para alguém que talvez queira entrar no esporte, é complicado, não é? Porque, como você pontuou, é muito nichado, né? A gente que está dentro do automobilismo, a gente vê que é muito nichado, muito fechado.
Então, eu acho que o melhor é realmente ver se a pessoa realmente gosta, né? Porque às vezes a gente vê acontecendo que às vezes o pai gosta, mas o filho não gosta e acaba incentivando algo que é o sonho dele, mas não o sonho do filho. Então, acho que o primeiro passo é sempre ver se essa é realmente a paixão. Tem os karts de aluguel, que a gente chama, que é o kart indoor, que é um bom lugar para começar. É um local, a gente sabe que o automobilismo é um esporte de um orçamento muito alto, então precisa ter uma condição financeira para começar, porque é muito difícil a gente conseguir patrocínio até hoje num nível Stock Car. Imagina para quem está começando, não consegue, não tem uma bagagem por trás, não tem resultados, então é muito difícil de conseguir patrocínio. Então, acho que a melhor forma é indo num kartódromo, vendo as pessoas que estão por lá, começar a fazer uns dias de treino e ver realmente se é a paixão e aí começar a tentar investir na carreira, porque eu acho que o esporte com certeza muda a criação de qualquer criança e mesmo que se não tornar profissional, esses dias eu estava até conversando com amigos meus que já tiveram filhos e eu falei que não tem como não colocar em qualquer esporte, não precisa ser automobilismo, mas incentivar o esporte, porque o esporte com certeza muda e salva vidas. A gente olha para o kart, às vezes, com certo preconceito. A kart é brincadeira de fim de semana, com os amigos, mas é um esporte de fato. E é dali que saem diversos profissionais gigantes. Um exemplo teu é que você saiu do Brasil para competir e ganhou. Como é que foi tudo isso? Então, na verdade, o kart, como você falou, ele é a base, é a escola de qualquer piloto, mas ele também, hoje a gente tem vários pilotos profissionais que vivem do kart, né? Para te ver o quão grande é o kart hoje em dia, tem vários pilotos consolidados aí com 10 títulos brasileiros, com diversos títulos que vivem da corrida, vivem ensinando os novos talentos. E eu acho que é muito legal, que nem você falou, eu acabei saindo do Brasil para fazer a transição para os Fórmulas e mesmo assim tive o convite de uma fábrica dos Estados Unidos para ser o piloto de fábrica deles. Então consegui desenvolver o kart junto com eles, ganhei alguns títulos lá também. E para mim foi muito gratificante, porque como era meu primeiro ano fora do Brasil, morando sozinho, eu tinha bastante tempo livre, teoricamente, porque esse esporte ele é muito caro, que nem eu falei, então a gente não tem tempo ilimitado de treino, a gente tem certos treinos em algumas semanas, em alguns meses, não são todos. Então acabou que eu acabei me ocupando bastante, fazia o que eu amo e também ajudar os outros jovens talentos, fazia coach nos Estados Unidos, então foi o começo de tudo lá da minha carreira pós-kart, né, vamos dizer assim. Falou já, vamos entrar já nessa transição para os Fórmulas, né? Você ficou 2 temporadas correndo fora, é isso? Isso. E esse processo, que uma transição, você sai do kart, vai para a Fórmula, depois vai para um outro carro da Stock, acredito que isso seja talvez muito confuso, né? Então, como eu tinha comentado já, o kart é a base de tudo, né? É onde a maioria dos talentos começam. E só que a gente esse dia até estava pensando, mas a gente começa a falar um pouco que o kart ele ensina muito de como correr e tudo mais, mas no fim, quando chega nos monopostos, que são as fórmulas, ou nos turismos, acaba mudando bastante coisa, porque é um estilo completamente, é um autódromo muito maior, são estilos de freadas diferentes, então eu que em 2019 tive a transição do kart para os Fórmulas, 2018 tive a transição dos karts para os Fórmulas, mas ao mesmo tempo continuei andando nos Fórmulas. Então essa transição de sair do Fórmula, voltar para o kart, ela era um pouco complexa, porque muda muita coisa. O kart ensina, obviamente, é a base de tudo, mas acaba tendo as suas particularidades. Então, depois, minha transição do turismo, depois de alguns anos, fiz 2 anos de Fórmula 4, que nem você comentou, 2018 e 2019. Tive anos muito positivos nos Estados Unidos, mas nem tudo se encaixou. 2019 era um ano que a gente foi para realmente brigar pelo campeonato. Fiz 3 pole positions naquele ano, de 6. Venci 4 corridas, mas infelizmente nas últimas 2 etapas do campeonato tive 2 quebras de motores. E o que
realmente tirou todas as nossas chances de disputar o campeonato. Eu acabei em quarto aí no campeonato, que não foi ruim, mas óbvio que a gente queria o título para nos manter nos Estados Unidos, manter a trajetória lá. Mas eu acredito que as coisas acontecem como são para acontecer. Em 2020, com a pandemia e tudo, eu acabei voltando para o Brasil e tive uma super oportunidade aqui para andar de Stock Light na época, agora que é Stock Series, categoria de acesso para estocar. A gente, quando fala de automobilismo, a primeira reação das pessoas normalmente é falar de Fórmula 1, achando que todo piloto quer ir para a Fórmula 1. Eu lembro que no nosso último encontro você falou que não era tanto teu sonho, você pensou um pouquinho de Fórmula Indy. Isso é comum entre os pilotos ou não? Eu acho que cada vez mais comum. Eu acho que há um tempo atrás não era tão comum. Óbvio que todo garoto com 6, 7, 8 anos de idade começando lá no kart, o sonho sempre vai ser a Fórmula 1. A gente olha nossos ídolos lá, a gente vê... Eu sou novo, então acabei não vendo o Ayrton Senna correr, mas vi diversos filmes, vídeos e tudo mais, então sempre foi um ídolo para mim. Ver o Hamilton, Verstappen, esse pessoal todo lá, a gente se inspira muito nesses pilotos, então o nosso sonho de criança é sempre lá. Mas eu sempre tive meu pé no chão, sempre soube o quão difícil é chegar na Fórmula 1. Então, meu irmão até tentou o caminho da Fórmula 1, foi campeão de Fórmula 3 inglesa, e mesmo campeão na Fórmula 3 inglesa não conseguiu quase nenhum patrocínio para subir de categoria. Então acabou fazendo a migração para a Fórmula Indy, para a Indy Lights na época, e aí depois teve a oportunidade na Indy. Então, como ele era um pouco mais velho do que eu acabei tentando fazer um novo caminho, mas ir encurtando alguns passos. Eu não fui para a Europa para depois voltar para os Estados Unidos. Eu quis já começar nos Estados Unidos e fazer todo o caminho para a Fórmula Indy. Eu acho que tem um pouco mais de oportunidade, principalmente se você for campeão nas categorias de base. Eles te dão todo o budget para subir para a categoria seguinte, lá nos Estados Unidos. Então esse foi o objetivo, foi tentar ganhando todas as categorias para ir subindo. Infelizmente, como já comentei, não foi realmente o que aconteceu, mas eu estou muito mais do que feliz de onde eu estou hoje. Sempre gostei de estocar, sempre gostei de carro de turismo, então estou 100% realizado estando aqui na Stock Car Pro Series. Ainda falando de Fórmula Indy, para quem não conhece, está ouvindo a gente ou assistindo, o que é a Fórmula Indy e qual a diferença dela para uma Fórmula 1, por exemplo? Pô, eu digo, normalmente quando me perguntam fora de entrevista, eu sempre falo que a Fórmula Indy é basicamente a Fórmula 1 dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é tão grande que conseguiu construir uma categoria de um nível, óbvio que não falando tão nível Fórmula 1, porque a Fórmula 1 exige muito orçamento não sei quantas vezes maiores que a Fórmula Indy, mas o show da Fórmula Indy eu nunca vi nada igual. Eu, quando meu irmão estava andando lá, tive o privilégio de acompanhar de perto. Então, o Indy 500, para mim, é um dos maiores corridas, maiores eventos esportivos do mundo. Acho que não tem nada parecido assim, é realmente surreal viver aquele momento. Ainda mais ter um familiar lá competindo, acho que foi algo de outro mundo. Mas falando um pouco das diferenças, é um carro com um pouco menos de tecnologia, um carro mais raiz, que nem a gente pode comentar. É um carro um pouco mais pesado, com um pouco menos de downforce, então é um carro um pouco mais lento, obviamente, mas também tem corridas em circuito ovais, que é realmente o espetáculo da Indy, onde a Indy às vezes se destaca muito pelos circuitos ovais, o pessoal gosta muito das corridas, principalmente nos Estados Unidos, né, que o pessoal tem uma cultura muito lá de oval, de NASCAR, então acho que são praticamente essas as diferenças. E eu vejo muita gente saindo da Fórmula 2 hoje e mirando Fórmula Indy, porque sabe da dificuldade. A gente vê vários pilotos que foram campeão de Fórmula 2, principalmente a gente pode falar um exemplo que é o Felipe Drugovich, campeão na Fórmula 2, que não teve oportunidade logo quando foi campeão na Fórmula 1. Óbvio que piloto de testes não é ruim, acho que é um sonho que ele está realizando também, mas todo piloto quer correr, quer competir. Então, acho que a Fórmula Indy está dando bastante oportunidade para esses jovens talentos.
Complementando, as pessoas às vezes têm a impressão de que, por exemplo, a Fórmula 1 bomba nos Estados Unidos com bomba que é muito oposto, né? Está começando a se consolidar agora. NASCAR é mais forte, Indy é mais forte. Não precisa falar o teu, mas em média, quanto que é um budget para entrar nessas categorias assim? Diz Stock Car ou em questão de Indy e tudo mais? Indy. Hoje um budget para correr de Indy numa equipe boa é em torno de uns 8 milhões de dólares. É um valor bem considerável, Bem né? considerável. Esse valor ele subiu consideravelmente nos últimos anos. Eu lembro que, como eu estava por dentro ali, como eu comentei, acabei sabendo um pouco do budget ali em 2018, 2019. Eu acho que o budget era menos que metade disso. Mas, obviamente, a Indy, como eu falei, tem muito piloto bom vindo para lá. O próprio Grosjean, que saiu da Fórmula Indy, está correndo da Fórmula 1, está correndo de Fórmula Indy. Até o Pourchaire, foi campeão de Fórmula 2, está correndo de Fórmula Indy. Então, eu acho que cada vez mais está ficando um nível muito alto. E, obviamente, isso tem uma visibilidade muito grande. E aí os preços sobem, acho que a dificuldade de entrar na categoria cada vez aumenta mais. Então, acho que é bom para a categoria, mas acaba dificultando um pouco mais o acesso também nesse tipo de categoria. Arthur, eu tenho uma impressão, assim, enquanto jornalista acompanhando, mas eu vejo mais bastidores, assim, que o automobilismo no Brasil está ganhando um destaque que eu já não vejo há muito tempo. Conversando com colegas que cobrem há muito tempo, que eles têm a mesma opinião, que há muito tempo a gente não via uma massa tão grande, tão interessada em automobilismo. Eu fui na última Stock Car, Interlagos parada ali, não dava para andar ali, e toda categoria que tem ali, todo campeonato, Fórmula 1 esquece, principalmente depois da série. Mas você, enquanto piloto, você também sente isso? Acho que sim, acho que eu até estava dando uma entrevista no Band Esportes esses dias e a gente comentou um pouco sobre isso. Eu acho que o pós-pandemia, óbvio que foi muito ruim para o mundo inteiro, mas acho que foi muito positivo para o automobilismo. Acho que juntou junto com, que nem você falou, com a série da Fórmula 1, que todo mundo começou a ver mais como é que eram os bastidores, não é só chegar lá e acelerar como todo mundo achava que chega, senta no carro, acelera e é isso, vamos embora para casa. É muito mais complexo que isso. Eu acho que a série da Fórmula 1 ele conseguiu mostrar o quão complexo é de buscar o orçamento para fechar a temporada numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy, numa Stock Car, que seja. Então, o quão complexo é isso, o quão trabalhoso é para os pilotos também, toda a parte fora da pista, né? Todos os bastidores de atender os patrocinadores, atender a TV, atender os fãs, o público. Eu acho que é muito mais. Eu acho que o show, obviamente, a corrida, o que passa na TV, o que todo mundo gosta de assistir, mas por trás tem muito mais, tem muito trabalho dos mecânicos, das equipes, engenheiros, de todo o pessoal da TV, de jornalista, para realmente fazer tudo acontecer. Eu acho que cada um tem seu papel fundamental para isso que está acontecendo hoje. Eu acho que a pandemia também trouxe muito as pessoas aproveitarem mais o momento, de buscar talvez entretenimento, de aproveitar com a sua família, de ir lá ver um espetáculo, de ver que seja uma corrida de Stock Car, uma corrida de Fórmula 1, de viajar mais. Eu acho que a pandemia trouxe isso mais para as pessoas e para nós isso é muito positivo, né? Porque no fim, a gente sem o público não é nada, né? Porque a gente gosta realmente do público lá, a gente gosta de mostrar, de fazer o entretenimento para todos que estão assistindo. Então, acho que quanto mais a gente estiver em alta aí com o público, com os fãs de automobilismo, para nós é muito gratificante de ver as pessoas na visitação, às vezes na Stock Car. Eu chegando esse ano, estreante na Stock Car, muita gente me conhece e eu fico pensando como que esse pessoal me conhece se eu sou tão novo, estava correndo nos Estados Unidos, cheguei há pouco no Brasil. Então, é muito legal de ver o público realmente interessado, gostando. Se envolvendo, se envolvendo aí no nosso dia a dia, no nosso mundo que é o automobilismo. Eu vou confessar um negócio, espero não ser cancelado na internet, mas eu sou muito apaixonado pelo show da pista, mas o show que acontece fora dela é impressionante. Como você falou, assim,
clareza que vocês têm para conseguir lidar com tudo, lidar com o patrocinador, com o público, lidar com a imprensa que está ali em cima, querendo entrevista, querendo não sei o quê. E ainda mais pensar todas as questões técnicas para quando estiver na pista fazer funcionar e às vezes, principalmente domingo, família tá ali, tá amigos, então dá um pouquinho de atenção, mas ao mesmo tempo você tem que estar com o mecânico. Exato. Eu acho que a série, como a gente estava pontuando, trazendo um pouquinho para nossa realidade, ela traz justamente isso, que a galera não vê correndo, um monte de carrinho correndo. Mas esse bastidor que a gente vivencia ali é surreal, né? Exato, é muito complexo, porque, óbvio, quando as coisas, tudo tá indo bem, é muito fácil de ir lá no patrocinador sorrindo e falar, ir lá, dar entrevista, é tudo mais fácil. Mas é muito complexo, porque mesmo se a gente estiver num dia bom, se a gente estiver num dia ruim, a gente tem que ser o mesmo, a gente tem que atender o patrocinador, a gente tem que fazer nossas entrevistas e realmente atender tudo que a gente precisa fazer, porque é muito complexo. Às vezes a gente está, que nem na Stock Car, 2 décimos, a gente está em 10º ou 20º, ou 1º ou 15º. Então é muito complexo hoje a Stock Car, é muito difícil de a gente estar 100% todos os dias, mas é muito legal. O carinho do público, acho que mesmo quando a gente está num dia ruim, eles vêm lá, pedem para tirar uma foto. Lembro de uma história lá que aconteceu em 2019, correndo de Fórmula 4, que nem eu lembrava. Traz alguns brindes para a gente e ver o sorriso no rosto de cada um que vem tirar uma foto. E às vezes para a gente é muito comum, né? Para a gente que está no dia a dia, está no autódromo. Eu trabalho com isso, então estou sempre no autódromo, para a gente é muito comum, mas ver o sorriso no rosto desse pessoal aí que gosta de automobilismo, que está lá para acompanhar a corrida, acompanhar o evento, é muito gratificante. Arthur, tem um amigo que está em outra categoria menor e ele compartilhava comigo uma coisa que você está falando agora, que ele falou assim, que ele se surpreende com o carinho que as pessoas têm, a paixão que elas têm, assim, ele fala, cara, não sei de onde elas tiram tudo isso. E aí ele estava comentando que uma vez ele foi na arquibancada de macacão, aí acabou. Todo mundo indo para cima, tem que chamar a segurança, justamente pelo carinho das pessoas, querer tirar fotos, se relacionar. E tem que estar bem sempre, né? Porque hoje qualquer palavrinha errada que você fala distorce completamente tudo. Exato, e até foi um momento muito legal para mim, foi quando eu fiz minha estreia na Stock Car ano passado para fazer uma corrida como convidado de substituir o Tony Kanaan. E eu dei sorte, ou não sei qual é a palavra que a gente pode usar, mas eu lembro que foi exatamente na corrida que teve mais próxima da minha casa, que era Tarumã. Então eu estava correndo em casa e para mim chegar na Stock Car, ver tudo aquilo que era a categoria, os fãs correndo em casa, todo mundo me conhecendo, sendo que era a minha primeira corrida na categoria, para mim foi a realização de um sonho. Eu lembro que ano passado eu tive um ano muito ruim, tá? Eu fiquei de fora das corridas. Eu fui de Stock Light de 2020 até 2022. Em 2023 estava fechado para mais um ano com a equipe foi campeã. Infelizmente perdi um patrocinador aí no começo do ano, no ano passado, e acabei ficando de fora das corridas e foi um ano muito difícil para mim pessoalmente, profissionalmente. Acabei estando bem desanimado e eu lembro que eu falava, putz, eu só queria pelo menos ter uma chance de Stock Car, correr uma corrida, estar lá, viver o momento. E ano passado, para mim, quando eu tive o convite da minha equipe, que eu corro hoje, que é a Full Time Sports, junto com o Tony Kanaan, nossa, foi muito gratificante. Eu lembro até hoje, quando chegou a ligação, contei para o meu pai e a gente praticamente chorou junto. Foi muito legal. Óbvio que eu sabia do tamanho da responsabilidade que era chegar para uma corrida sem nunca ter andado no carro, sem ter treino de estreantes, sem ter nada e realmente viver o final de semana. Mas foi muito positivo, foi muito melhor do que a gente estava imaginando. E eu acho que, com certeza, abriu portas para esse ano. Antes da gente entrar, de fato, na Stock, você ficou um ano aí parado. E você estava vindo de uma época boa ali, 2018, 2019, um pouquinho da pandemia de 2020. Como é que foi para você? Porque isso causa um impacto, acredito que muito grande, principalmente na área emocional. Lidar com esse afastamento de um ano fora das pistas. Então, acho que foi com certeza o momento mais difícil da minha carreira, posso dizer da minha vida também.
Eu vi basicamente tudo por água abaixo, tudo acabando. Eu não sabia se eu ia conseguir voltar a correr, porque a gente sabe que nesse nível de profissional que a gente está hoje, tem muito piloto bom, então ficar um ano fora, um ano parado é realmente muito difícil. Mas eu vou te dizer que eu nunca desisti. Eu sempre acreditei que poderia dar certo, mesmo com aquela pulguinha atrás da orelha falando, putz, eu acho que pode ser que não vai dar, mas eu, no fundo, sempre acreditava. Então, eu lembro que eu fui em várias corridas, mesmo não correndo, sem apoio nenhum. Eu ia nas corridas, batia na porta das equipes, estava lá falando com alguns patrocinadores e funcionou. 2022, que foi meu último ano antes de ficar parado esse ano, eu corri na corrida de duplas na Full Time Sports pela Stock Car junto com o Gianluca e para mim foi uma oportunidade única e desde ali eu acabei tendo um bom desempenho e eu construí uma relação muito boa com o chefe de equipe da Full Time, que é o Maurício Ferreira, um cara fora da curva, um cara que me deu a oportunidade para eu estar onde eu estou hoje junto com a Toyota. Mas, enfim, construí essa relação e no ano que eu fiquei parado, fui em várias corridas junto com eles para acompanhar, para mostrar que eu estava interessado, mostrar que eu estava ali, que eu estava parado, mas não estava... Quem não é visto não é esquecido, né? Então, eu queria muito, muito ter a oportunidade. Eu falava para mim mesmo, putz, como que eu fiz, sei lá, 14 anos de automobilismo, não consegui chegar a lugar nenhum, entre aspas. Óbvio que eu sou muito grato a tudo que eu passei, tanto nos Estados Unidos, kart, Stock Light, a todo mundo que me apoiou. Mas foi muito difícil, tive acompanhamento de um psicólogo muito bom que me acompanha até hoje. E não desisti, acho que esse foi o ponto, acreditei e hoje a gente está onde a gente sempre sonhou. Para a gente explicar um pouquinho para quem está assistindo, como que é esse processo de fato bater na porta da equipe pedindo uma vaga? Porque você é muito talentoso, mas como você falou, passar um tempo fora aí, se você não for visto, você não é lembrado, como que é chegar lá e falar, pô, tô aqui? Então, basicamente, eu sou muito amigo do César Ramos, que é o outro piloto gaúcho que está na Stock Car também. E ele teve uma história muito parecida com a minha, foi lá para fora, chegou quase na Fórmula 1, acabou voltando, teve alguns anos não muito bons ali de resultados na Stock Car, ficou um tempo fora, mas ele fez exatamente a mesma coisa que eu, em bater na porta das equipes, que é o que a gente estava falando. Então, como funciona isso? Eu basicamente pedi uma credencial para uma equipe lá, acabava acompanhando o final de semana inteiro junto com a equipe, ia conversando de box em box com o chefe de equipe, falando, se precisar de alguma coisa, estou aí. Óbvio que não é legal, vou te falar que não foi os dias mais fáceis. Às vezes chegava no hotel, no final do dia falava, putz, todos esses pilotos guiando e eu aí caminhando de box em box, buscando uma vaga, mas eu sabia que se fosse para ser, que algo estava guardado num futuro próximo. Então, foi muito bom porque eu acabei estando bastante próximo das equipes, principalmente da Full Time, que foi onde eu tinha um maior contato. E aí, depois, quando eu fiquei sabendo que o Tony não ia correr a corrida de Tarumã, e ele tinha que escolher alguém para substituir ele, que ele ia estar na Indy 500 justamente, eu acabei mandando mensagem para ele, mandando mensagem para o Maurício, e eles já tinham mencionado o meu nome, eles tinham vários nomes, né? Imagina, quando abre uma vaga na Stock Car, todo mundo quer essa vaga. Então, mas como eu tive uma passagem muito boa pela equipe, acabei tendo mais essa oportunidade. E aí, acho que essa oportunidade para mim foi única, não tenho como agradecer, já falei várias vezes, mas eu só tenho como agradecer ao Maurício Ferreira, ao Tony Canaan também, e ao meu outro patrocinador, que hoje é nosso concorrente, mas na época me deu essa oportunidade. Então, acho que foi a oportunidade que eu precisava de ter um final de semana Stock Car, mostrar resultado para eu ter a credibilidade das equipes de quem sabe virar o piloto no ano seguinte, que foi o que aconteceu, né? Então, acho que essas oportunidades ela não vêm à toa. Eu tinha me preparado muito para isso. Eu
fiquei o ano inteiro parado, mas não tinha parado. Estava sempre no simulador, sempre na academia, correndo, bike, pedalando. Então eu estava pronto para a oportunidade quando ela viesse. Se não fosse piloto, seria bodybuilder. Pode ser que sim. Você tocou num ponto muito legal, porque não basta somente ser um bom piloto, você precisa ter um bom relacionamento e construindo isso, e não é uma coisa do dia para o outro, né? É todo um processo de semanas, meses, até anos. Então, acho que hoje em dia, acho que fora da pista é quase mais importante do que dentro dela. A gente vê que não existe o piloto perfeito, né? Mas existe o piloto que ele é quase isso. Então ele é bom na pista, ele consegue atender muito bem os patrocinadores, tem uma mídia legal que tem um retorno de mídia para o patrocinador. Então acho que cada vez mais a gente busca isso, a gente busca atender da melhor forma. Por exemplo, no meu caso a Toyota que apostou em mim, então não tem como. Eu, basicamente todos os dias estou com a camiseta da Toyota e o pessoal fala, putz, eu não tenho outra camiseta. Eu falo, se eu não vestir a camisa do meu time, quem vai vestir, né? Então, é realmente vestir a camisa, é atender o patrocinador quando ele precisa. Eu sou do Rio Grande do Sul, acho que o pessoal já deve ter notado pelo sotaque. E acabei vindo para São Paulo quando eu tive a oportunidade esse ano. Vim morar em São Paulo para realmente agarrar a oportunidade, né? Eu não ia conseguir atender o patrocinador como eu desejava. Eu acho que a gente tem que se doar ao máximo quando a gente tem essa oportunidade. Então, estando no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa entrevista que a gente está fazendo agora, provavelmente eu teria que ter comprado passagem, me programado muito antes. Aqui não, eu estou morando a 1 hora daqui, então é muito mais fácil, eu pego o carro e faço isso justamente porque o pessoal que realmente acreditou em mim, acho que merece no mínimo isso, no mínimo estar disposto, estar pronto para quando precisar. Agora a gente vai ter a etapa de Cascavel, eu vou na concessionária na quarta-feira, vou um dia antes para ir na concessionária entregar um carro para um cliente que comprou. Então acho que é isso que a gente precisa fazer, é muito mais do que ganhar corrida. Óbvio que qualquer piloto quer isso, quer ganhar corrida, quer ser o mais bem sucedido possível dentro da pista, mas a gente tem que lembrar que não é 100% e que fora dela também importa. Você já falou outras vezes que você mora em São Paulo, né? A primeira vez que você me falou isso, eu achava que você morava aqui no centro de São Paulo, que é 1 hora dada aqui no centro de São Paulo, que é o trânsito da cidade. Mas é muito legal porque você está literalmente do lado da fábrica, você realmente quer estar envolvido. Esse relacionamento, ele te ajudou como? Principalmente com os mecânicos? Bom, eu já tinha comentado antes na entrevista, mas eu sempre morei no Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, Novo Hamburgo. Não tão pequena, mas é um pouco menor, muito menor que São Paulo, obviamente. E eu sempre soube que quando eu tivesse uma oportunidade grande dessas, eu precisaria provavelmente morar em São Paulo. Eu nunca... eu gosto muito de São Paulo, mas não seria o meu estilo de vida morar realmente aqui no centro de São Paulo. Acho que é muito agitado, eu acho que não é muito o meu estilo. Então, para mim, hoje a equipe fica situada em Vinhedo, no interior de São Paulo, e para mim foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Eu estou há 3 meses já morando em Vinhedo e estou muito feliz lá. Estou basicamente todos os dias indo para a equipe e para mim esse relacionamento ele é fundamental. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com os meus mecânicos, com os meus engenheiros, com o Maurício, que é o dono da equipe, com todo mundo da equipe lá que a gente é um time, né? Eu acho que quando a gente ganha, não é só eu que ganhei, é muito mais todo o trabalho que fez os mecânicos, os engenheiros, toda a equipe por trás, todo mundo que tem um papel lá, é de fundamental importância dentro da equipe. Então, é isso. Eu tenho muito... Cheguei na Stock Car esse ano, então tenho muito que aprender. E a Full Time já está há 20 anos aí na categoria. Então, meu principal objetivo era ficar próximo da fábrica, tentar me manter o mais ativo possível, ter um simulador na equipe e aprendendo com os engenheiros, com mecânicos, ter uma boa relação. E hoje eles se tornaram minha família. Hoje o pessoal ali, a gente basicamente vai almoçar, vai jantar praticamente todos os dias juntos. Então é um clima muito bom
Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que estar muito bem relacionado e eu estou muito feliz. Larguei tudo lá que eu tinha no Rio Grande do Sul para vir morar e viver esse sonho. Larguei minha família, namorada, todo mundo que está lá, mas eu faria tudo de novo. Acho que se tivesse uma oportunidade de novo, faria exatamente como eu estou fazendo. Espero que a gente seja recompensado aí num futuro próximo. A gente falou muito de bastidor ao longo do programa, essas coisas assim, e as pessoas às vezes olham para o automobilismo e acham que é um esporte muito individual, quando é totalmente o oposto, é muito coletivo ali. Você é só mais uma peça de um quebra-cabeça que estão fazendo ali funcionar. Esse relacionamento, aí você me corrija, é essencial, né? Você estar perto dos mecânicos e construir essa confiança, tanto deles em você como sua em cima deles, né? Eu acho que a gente comenta muito que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque o piloto não é nada sem a equipe, sem um carro competitivo, sem todos os mecânicos para fazer um bom pit stop, um engenheiro para fazer uma boa estratégia. Então, acho que são peças num quebra-cabeça que a gente chega na perfeição. Esse relacionamento, com certeza, ele é muito importante. Hoje eu tenho um relacionamento muito bom, que nem eu já tinha comentado, com os mecânicos, com o engenheiro. Até sexta-feira eu estava na equipe, passei o dia inteiro na equipe analisando o que deu errado, o que deu certo nas últimas etapas e buscando os detalhes que a gente precisa para fazer um resultado ainda melhor agora na próxima etapa. A gente sempre faz um pós-etapa e um pré-etapa. Normalmente segunda ou terça, amanhã provavelmente vou estar fazendo meu pré-etapa dessa corrida desse final de semana. Então, eu gosto muito de analisar dados. Eu sou um piloto que eu me considero muito técnico. Então, para mim, ter essa proximidade junto com a equipe, ter acesso a todos os dados que a gente tem durante o final de semana, com muito mais calma na oficina, e poder analisar o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, traçar novas estratégias. E está sendo muito, muito bom. Acho que nem eu já comentei várias vezes, eu estou muito feliz de estar onde eu estou, mas também de morar agora ali perto da equipe. Eu sempre, como eu fui do Rio Grande do Sul, nunca tive essa proximidade tão grande com a equipe. Então, poder viver isso e também ter um bom relacionamento aí com todos os mecânicos é muito legal, porque quando a gente tem um bom resultado, todo mundo está lá para te abraçar, para festejar junto, mas também quando a gente não está muito bem, todo mundo vai lá, dá seu ombro amigo e todo mundo quer ganhar. A gente é uma equipe de 4 carros, mas todo mundo trabalha para todo mundo. Você falou um pouquinho, você gosta de analisar dados. Eu queria entender contigo como que é o teu processo pessoal de preparação para uma corrida. Bom, como eu nunca, vamos supor, é meu primeiro ano na Stock Car, então a maioria das pistas eu nunca andei com este carro na pista. Então, basicamente, a gente vê os dados da própria equipe no ano anterior, que nem Cascavel agora que a gente está aí nesse final de semana, eu nunca corri na pista. Então, eu fiz bastante simulador e aí conhece a pista, conhece pontos de freada, tudo. E a gente, no pré-corrida, basicamente, a gente chega lá, eu, os outros pilotos, ou às vezes individual mesmo, para ter um pouco mais de foco, assim, no nosso trabalho, no meu trabalho junto com o engenheiro. Então, eu e meu engenheiro, a gente senta lá, começa a analisar as voltas on-board, que a gente chama, que são as câmeras de dentro do carro do ano anterior, de volta rápida, de entrada de box, saída de box, de largada, relargada, safety car. A gente também faz todo um planejamento de pneus, porque hoje a gente normalmente tem uns jogos limitados de pneus novos para cada final de semana. Então a gente tem que ter uma estratégia muito assertiva de quando a gente vai colocar o pneu novo, que pneu a gente vai sair. Então acho que é bastante coisa, a gente analisa a telemetria também, que são todos os dados que o carro, no dash que a gente chama ali, que é o painel que a gente usa dentro do carro, todos os dados de acelerador, freio, volante, marcha. Então a gente tem bastante coisa para estudar, fazendo essa lição de casa para chegar na pista o mais bem preparado possível. Porque o que acontece? Hoje a Stock Car, são 12 etapas e cada etapa a gente tem 2 treinos de 30 minutos apenas.
Então, para mim, não que está sendo mais difícil, acho que é igual para todo mundo, mas como eu tenho menos experiência, Um desafio, acaba tendo um desafio um pouco maior. A gente te vê na Stock Car e olha para o campeonato e vê nomes pequenos, assim, Felipe Massa, Rubinho Barrichello, Ingo Hoffmann, que está ali sempre, o Tony Kanaan ali, seu antecessor. Como é para você, um ano atrás praticamente, estar nessa dúvida, essa incerteza do seu futuro e hoje você olha e fala, cara, olha onde eu tô? Exato, eu acho que essa ficha só caiu quando eu realmente vim para São Paulo e cheguei na oficina e veio o carro com o meu nome. Porque a resposta... A gente sabia, a gente tinha algumas conversas no ano passado, não vou mentir, no final do ano passado, para eu substituir, para eu estar no carro que o Tony Kanaan deixou, né? Ele estava correndo num patrocinador dentro da Full Time e eu tinha várias conversas com esse patrocinador para assumir esse assento, porque o Tony Kanaan já ia deixar esse assento. E por alguns motivos não deu certo. E, sendo bem sincero, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas a gente estava praticamente fechado para andar de Stock Light por mais um ano, nesse ano. A gente estava praticamente assinado, já estava com o contrato no meu e-mail, só faltava assinar. Só que ao mesmo tempo, para andar de Stock Light, só que ao mesmo tempo que eu tinha esse contrato pronto, eu já tinha alguns patrocínios certos, o Maurício da Full Time me liga em dezembro e me fala assim, putz, eu sei que não deu certo lá com outro patrocinador, o patrocinador acabou saindo da Full Time também. Existe uma possibilidade de um novo patrocinador, mas a chance é muito baixa. Você consegue me enviar seu currículo e uma apresentação dele? Aí isso era tipo 10 da noite de, sei lá, uma quinta-feira. Sexta-feira, 6 da manhã, eu nem tinha o currículo. Eu fiquei a noite inteira fazendo, eu mesmo fiz tudo. Eu tinha uma semi-pronta, acabei finalizando lá, mandei para ele. E, cara, até janeiro, ali, começo de janeiro, não tinha resposta nenhuma. E, por outro lado, a equipe de Stock Light me chamava, putz, eu preciso assinar, tem outros pilotos para assinar, muita gente querendo, a gente precisa fechar e tal. E foi até um dia que eu decidi, falei pro meu pai, olha só, eu vou abrir mão da vaga da Stock Light porque eu acredito que tem algo muito maior para vir aí no futuro. Então, se der tudo errado, beleza, mas vamos sonhar grande. Pelo menos você tentou, né? Exato. Aí eu peguei e liguei pro cara da equipe de Stock Light e falei, cara, pode liberar minha vaga, tá? A gente tá negociando algumas coisas, não é certo, mas a gente vai acreditar que vai acontecer. E, cara, desisti, sei lá, 10 de janeiro, até dia 20 de janeiro não tinha resposta nenhuma. Fiquei 10 dias assim, falando, putz, não é possível, era tudo errado de novo, não é pra ser e tal, vamos fazer outra coisa da vida. E até que dia 20 de janeiro, o Maurício da Full Time me liga e fez diversas perguntas e em nenhum momento ele falou que estava certo. Ele só falou, putz, a chance aumentou e tal. Aí deu 2 dias, ele me manda mensagem com o layout do carro da Toyota, que é a marca que eu represento hoje, e com meu nome na porta. E eu lembro que eu abri meu celular assim, olhei a foto e não caiu a ficha, sabe? Eu olhei a foto, bloqueei e, tipo, falei, não é possível, isso não tá acontecendo. Eu peguei de novo o celular, olhei assim e mostrei para meus pais. Eu lembro que foi um momento muito feliz e emocionante. Foi uma realização de um sonho nosso, de toda a família, porque nos últimos anos não estava sendo fácil. E muito gratificante. Eu lembro que meu pai, na época, estava um pouco frustrado por não só pelo investimento, mas acho que todo pai gosta de ver o filho bem-sucedido, filho fazendo o que ama e feliz. E ele via que eu não estava na minha melhor fase, não estava muito feliz e realizando esse sonho, ele realmente foi muito gratificante para nossa família. E a partir daí a gente sabia que eu ia ter que mudar de vida, né? Sair um pouco lá do Rio Grande do Sul, vim para São Paulo. E tudo aconteceu muito rápido, porque acabei fechando com a Toyota, vim para São Paulo, aí tava ali, você falou do Ingo Hoffmann, hoje ele é meu coach na Stock Car.
Então, Pouca coisa, né? é só surpresa boa e muito feliz e honrado. Que nem eu falei, eu sou muito feliz por onde eu estou hoje. Acho que tudo aconteceu ali no passado, tinha que acontecer. Acho que só me fortaleceu e hoje sou um piloto e uma pessoa muito mais madura. E para representar uma marca como a Toyota, que é tão grande aí nesse ramo automotivo, né? Acho que ser piloto de fábrica, ser piloto da Full Time Sports, companheiro do Rubinho Barrichello, acho que tudo muito gratificante e muito feliz pela oportunidade. Então, a gente está caminhando para o fim. Eu preparei um bate-bola para a gente fazer. Tá pronto? Sempre pronto. Vamos lá. Uma curva preferida? Caipirinha do Velocitar. Um autódromo? Velocitar. Uma viagem inesquecível? Las Vegas 2015. Um sonho? Estou realizando ele, que era estar na Stock Car, mas campeão na Stock Car, então. Tá perto? Espero que sim. Um sentimento que te move? Adrenalina. Se você fosse um animal, qual você seria? Putz, acho que sei lá, um leão, acho o rei da selva. E se você tivesse um superpoder? Invisível. Agora, Lá a vem. polêmica, vem a Lá polêmica. Um time, dependendo da sua resposta, a gente encerra um programa, hein? O meu time ou um time? Um time, você que manda. Internacional. A gente vai encerrar o programa aqui. Arthur, agora, de verdade, obrigado Pô, obrigado. pelo seu tempo, dedicar aqui. Eu sei que sua agenda é corrida. Para você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Em breve, mais um episódio do Papo de Paddock.